tem estado a sua confiança, a sua fé, a sua convicção diante de Deus? Por que eu tô fazendo essa pergunta hoje? Hoje, né, o versículo, ele deixa bem claro que a nossa paz, nós temos que descansar no Senhor. Que a gente não deve se perturbar com as coisas que estão ao nosso redor, né? Não deve se perturbar com os fins dos tempos. Por quê? Porque a nossa força, a nossa convicção, a nossa confiança, né, tem que estar em Deus. E diz assim, em 2 Tessalonicenses 2:2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. A gente vive hoje num mundo tão cheio de tribulação, é tão agitado, é tão corrido, que muitas vezes, né, é normal nos preocuparmos, é normal a gente se abater, mas hoje está deixando bem claro que a gente não deve se mover tão facilmente pelas tribulações ao nosso redor, né? Nós temos que dedicar a nossa vida para viver para Deus, viver sem medo, viver com paz. Por quê? Porque quando a gente está em Cristo, quando a gente tem um Deus como a gente não deve temer nada nesse mundo. Por quê? Porque o nosso Deus é dono de tudo, é o maior e soberano sobre todas as coisas, né? Se vem tribulação, Ele vai nos ajudar a passar, né? Se a gente está passando por um momento difícil, a gente tem que buscar tão somente em Deus a solução de todos os problemas. Mas como eu disse, né, pelo fato da nossa vida, né, a vida cotidiana do ser humano é muito corrida, tem que acordar, trabalhar e tem que se preocupar com as contas e tem que preocupar com a família, com os filhos, e acaba que a gente esquece que muitas vezes a nossa confiança, ela está onde? No seu trabalho, no seu dinheiro ou na sua família, e não pode hoje. Hoje está deixando bem claro que a gente tem que se dedicar a viver sem medo nenhum desse mundo. A gente tem que se dedicar a viver em paz com o Senhor. Nós precisamos ter essa fé, precisamos realmente ter essa visão de que a gente está aqui para cumprir a vontade de Deus, custe o que custar. Desde que a gente esteja firmado nele, gente, a gente vai conseguir passar por tudo, mas a gente precisa entender, a gente precisa ter essa visão que ele tá colocando aqui, né? Essa visão de que a gente não pode viver com medo, a gente não deve viver atribulado, né? Como ele coloca aqui, né? Parecendo que o dia do Senhor está perto. A gente tem que viver um dia de cada vez. A gente tem que viver para Cristo, viver debaixo da presença de Deus. A gente não deve temer nada, mas muitas vezes a gente teme, muitas vezes a gente se preocupa, porque não é 100% a nossa vida voltada para Ele, né? A gente não vive 100% debaixo do Espírito. Aí sim, a gente tem que temer. Por quê? Porque quando você vive na plenitude de Deus, gente, quando a gente vive debaixo da graça de Deus, pode estar acontecendo terremoto que for, você não teme, porque você confia em Deus. E é isso que a gente precisa entender. Vamos lá usar o exemplo de Paulo. Paulo passou por tantas coisas, gente, passou por tantas tribulações, naufragou, apanhou, foi açoitado, quase morreu, e ele confiava em Deus. Esse era o segredo dele. Ele podia passar pela tribulação que fosse, mas a força, a fé, o amor e a convicção estavam em Deus. A fé estava tão somente em Deus, e é isso que a gente precisa ter, essa visão. A gente precisa realmente voltar os nossos corações para Deus. A gente precisa ter o foco principal nele, viver debaixo da graça dele, para que realmente esse versículo venha fazer ser real nas nossas vidas. Como ele coloca aqui, Paulo está divertindo o povo. Vocês estão se preocupando por coisas tão bobas e estão esquecendo que vocês têm um Deus que ele faz, ele move, ele ajuda no que for necessário. Então é isso que a gente precisa entender. Temos um Deus poderoso, um Deus que tem prazer em ajudar os seus filhos, um Deus que tem prazer em amar e cuidar dos seus filhos. E muitas vezes a gente prefere se preocupar com as coisas terrenas. Muitas vezes a gente não consegue viver sem esse medo ou ter essa paz. Então vamos realmente buscar a Deus, vamos realmente colocar a nossa vida, entregar tudo a Ele. Vamos ver que quando a gente entregar tudo, essa paz e esse viver sem medo vai ser real nas nossas vidas. Se a gente ainda não está vivendo em paz, é porque a plenitude de Deus, é porque a vontade de Deus ainda não está se cumprindo na nossa vida. Não por culpa dele, mas por culpa nossa, que muitas vezes a gente não coloca tudo diante dele. Então vamos realmente fazer isso. Isso é um alerta para todos nós, né? Que a gente não venha se mover facilmente pelas preocupações desse mundo, mas que a gente possa ser movido tão somente pelo Espírito. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!